Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Este é o programa Cidades de Fato, um espaço de diálogo, um programa feito para ouvir as vozes da cidade. Vamos conversar com especialistas e a população sobre cidades e soluções, cidades de fato e o seu papel inclusivo e provocador. Um momento da população refletir sobre o seu papel cidadão. Vamos ao episódio de hoje. Olá, eu sou Giovana Ferreira e este é o nosso episódio de número 88. O tema do nosso programa de hoje é Palmas, cidade neoliberal. E para falar deste tema relevante, está conosco a professora Ana Carla Delira. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe Cidade de Fato. Está comigo aqui o professor Basoli. Olá, professor. Olá, Giovana. Programa muito importante hoje, especial, né? Recebendo uma convidada muito especial para nós, né? Especialmente com muito carinho e com muito assunto e também expectativa, né, de entender um pouco sobre Palmas, que eu acho que a gente precisa trazer essa pauta, né, com uma maior constância aí para cidades de fato. Nosso convidado de hoje é Ana Carla Delira. Olá, Ana Carla, seja bem-vinda. Olá, Giovana. Olá, professor Basoli. Quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui e dizer que estou bem feliz de estar de novo nesse programa. Nossa convidada, Ana Carla Delira Botura, arquiteta e urbanista, graduada pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Antropologia Urbana pela Universidade Rovira e Virgili, na Espanha, e doutora em Arquitetura e Urbanismo pela USP. Atualmente, atua na docência na Universidade Unicatólica do Tocantins. É professora substituta na UFT, lecionando disciplinas na área do urbanismo, com pesquisas e projetos no campo do direito à cidade, da luta por moradia, ATIS, regularização fundiária, entre outros. O tema de hoje será para que Ana Carla nos fale sobre seu livro recentemente lançado, Palmas, Cidade Neoliberal, e sobre as perspectivas acerca das desigualdades urbanas palmeiras. Então, com muita alegria que eu digo que no dia 29 de março de 2021, na segunda-feira, às 21 horas, o programa Cidade de Fato estreou com a primeira convidada, Ana Carla Lira, com o tema Segregação Socioespacial e a Covid-19. Um episódio muito interessante que marcou o início da longa trajetória do programa Cidade de Fato. Ana Carla, obrigado novamente pela ilustre participação. Para iniciar, trago aqui que o seu trabalho acadêmico sobre o urbanismo da cidade de Palmas é muito relevante e traz à tona questões importantes, como segregação socioespacial, espraiamento, vazios urbanos, especulação imobiliária. Para começarmos, eu vou pedir para que você fale um pouco a nós e aos ouvintes sobre a sua mais nova obra, Palmas, Cidade Neoliberal, Conflitos, Produção de Consensos e Luta pela Moradia. Então, esse livro, ele é um resultado da minha pesquisa para a tese de doutorado, que foi defendida no ano de 2019. E a leitura que se propõe nessa pesquisa e que agora resulta no livro, né, é uma leitura da cidade de Palmas a partir do contexto histórico, político, socioeconômico no qual ela foi gestada. Palmas é uma cidade que ela nasce em 1989, que é um ano simbólico também, né, da entrada das políticas neoliberais no mundo ocidental, né, não da entrada, mas da implantação de uma maneira mais incisiva. E nesse âmbito, a gente vai ver todo um modelo de gestão de cidade, de produção de cidade, que começa a se desenvolver a partir daí, que é muito empreendedor, né? O que alguns autores, até o Harvey, fala do empreendedorismo urbano. Então, Palmas, quando nasce, o Brasil está iniciando aquela onda de privatizações, por exemplo. E Palmas ela já nasce com alguns serviços urbanos privatizados, por exemplo. Palmas já nasce com um território que é o Estado, né, com terras do Estado, e o Estado é o seu primeiro especulador imobiliário, seu primeiro vendedor de terras, né,
no balcão. Palmas é uma cidade que nasce para ser autofinanciada, ou seja, ela crescer e se desenvolver a partir do financiamento, da venda de lotes, né? Financiamento a partir da venda de balcão, em muitos casos, ou de leilões de terra que vai acontecer mais tarde. Então, assim, é toda uma política de produção de cidade que já fica muito clara desde o seu início que ela não é feita para uma população que não tenha condições de pagar por uma terra na cidade. Então, assim, a segregação que vai se desenvolver logo nos primeiros anos da cidade, ela é um fruto desse modelo de cidade. Então, uma cidade pensada para ser vendida não tem lugar para famílias de baixa renda. O momento inicial de produção de cidade, de pessoas chegando para se instalar na cidade e que não tinham um lugar reservado para elas, que posteriormente foi se pensado no bairro do Jardim Aureni 1, Jardim Aureni 2, 3. Então, assim, esse contexto, né, que traz o histórico da cidade, a gente faz a leitura querendo de desconstruir um discurso que é comumente feito de que Palmas é uma cidade planejada, Palmas é a última capital planejada do século XX, de fato, mas que tinha um projeto muito interessante, que se esse projeto fosse seguido como ele foi pensado desde o início, a cidade seria maravilhosa, a cidade não teria os mesmos problemas que ela tem hoje. Então, esse é um discurso que é frequentemente aplicado quando se fala da cidade de Palmas. E o que a gente tenta desconstruir a partir dessa leitura de cidade neoliberal é que não. A cidade, ela funcionou muito bem para o que ela foi pensada. Ela é uma cidade feita para ser vendida, ela é uma cidade para o capitalismo neoliberal, para a expansão do capital, das fronteiras de acumulação do capital neoliberal, e ela é segregada porque ela tinha que ser mesmo, porque ninguém ia pensar e desenhar uma cidade dessa pensando em colocar a população de baixa renda junto a outros perfis, né, de outros perfis socioeconômicos. Então, assim, os problemas que a gente vai ver dos vazios urbanos, que o professor Basoli pesquisou já há muito tempo e traz, né, de uma maneira tão incisiva e tão importante, os vazios urbanos são efeito dessa cidade neoliberal, não é um problema de um desvio de percurso. Então, essa é a leitura que a gente faz inicial, né? Busca entender Palmas por essa chave neoliberal, busca entender Palmas como uma cidade bem-sucedida dentro do modelo de gestão e de produção de cidade que ela foi feita, né? Não é uma cidade que tem problemas a posteriori, não, ela traz as mesmas questões que as capitais hoje em dia trazem, né, de cidades históricas, cidades antigas, porque ela foi feita dentro desse contexto. E, a partir daí, a gente faz a leitura da luta por moradia, né, a partir dessa chave de interpretação. Eu tenho insistido, né, que nós precisamos desconstruir alguns aspectos que foram, por interesses, né, disseminados. Os vazios urbanos mostra que houve o interesse, né, dentro desse contexto neoliberal, da reserva do espaço urbano. Tanto é que a gente tem um espaço, a gente tem uma projeção de perímetro urbano para 1.500.000 habitantes, e hoje nós temos, né, nesse mesmo espaço, em torno de 200.000, porque o resto está para fora. Então, veja bem, a preservação desse espaço mostra a intenção, né? E aí, obviamente, relacionado à valorização, né? E aí, o exagero desse espaço já tem toda essa contextualização do pensamento, né, imobiliário, da retenção já, e que permanece até nos dias de hoje, né? Fala um pouco para a gente, né, dessa contextualização, né? Até a gente discute a questão fundiária, né? Então a gente não tem mais essas reservas como fundiárias, mas aí a gente já pensa numa outra etapa que é muito mais complexa, que é a financiarização, né? Então, assim, eu acho que tem esses aspectos que eu acho que são importantes também a gente pontuar, e no seu trabalho você tem uma dimensão muito mais aprofundada disso. Fale-nos um pouco dessa questão. A opção, né, como eu comentei antes, né, por ser uma cidade que se produz pelo autofinanciamento e pela venda de balcão também, ela já há possibilidade para isso desde o início. E a gente sabe, sim, houve uma interferência do poder público, houve sim. A gente não pode negar disso, e há uma série de relatos e de comprovações de que houve uma intervenção direta do poder público, principalmente do ponto de vista de doação de terras.
né? Então, muitas doações foram feitas em regime de comodato, né? Para funcionários públicos de diferentes escalões, mas muito também foi vendido, foi leiloado. Seria muita ingenuidade achar que dentro de um contexto desse a gente teria uma cidade ocupada em pouco tempo, né? Então, o próprio modelo de comercialização ele já vinha trazendo consigo uma probabilidade imensa de acontecer especulação imobiliária. Já era um convite, né, propriamente, de especulação imobiliária. Então, nesse sentido, realmente, a especulação imobiliária que vai se desenvolver e os vazios urbanos, eles foram planejados também, de alguma forma, por esse modelo de venda e comercialização da cidade, né? Então, assim, até a gente trata mais ainda nesse viés da especulação, ainda não tratando necessariamente de financiarização, por entender que aqui a gente ainda tem alguns aspectos que não reproduzem algumas dinâmicas que acontecem já nas grandes capitais brasileiras, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Aqui a gente ainda tem terras não utilizadas em grupos menores, então ainda é uma dinâmica que a gente não pode classificar ela exatamente como financiarização, mas que é um caminho para que isso venha a acontecer também, né? Mas, assim, a reserva de terras que a gente ainda tem hoje, se ela, de fato, fosse ocupada, a gente teria um problema na cidade, porque não teria gente para ocupar, né? Porque, ainda assim, a gente já tem consolidado um perfil socioeconômico completamente segregado, né? Pessoas de baixa renda em algumas regiões específicas, e a urbanização dessas áreas, por mais que a gente ainda tente criar, vem sendo criado, né, com a revisão do Código a revisão da Lei do Uso do Solo, vem sendo criadas alternativas, né, e tentativas da gente tentar garantir as áreas para habitação social ainda no interior do, abre aspas, plano diretor, fecha aspas, mas ainda assim, toda essa região desocupada é uma reserva de terra muito grande, que está muito superior ao índice de crescimento populacional de Palmas, né? Então, ainda é uma questão na cidade. A gente precisa ocupar, precisa fazer ela crescer, mas ainda tem muita terra, né? Sem dúvida. Mas, por outro lado, quando eu coloco em relação à interferência do Estado, é que, na verdade, mesmo havendo interferência, o poder econômico, principalmente o setor imobiliário, esse se interfere diretamente até hoje. Você falou de mudança de legislação. Essas mudanças, a gente sabe que elas estão todas direcionadas para resolver alguns problemas, principalmente grandes grupos, né, que ainda detêm parte dessas terras. Então, o que a gente observa de maneira muito clara é que é uma reprodução de fatores que já foram previamente delimitados, né? E continuam a se reproduzir. Tanto é que já debatemos aqui no programa a questão do IPTU progressivo, simplesmente suspenso. Então, a partir daí você vê claramente que a intenção da ocupação dos vazios urbanos, ela, né, não há vontade política para que isso aconteça efetivamente. E isso não acontecer, há uma reserva. E essa reserva, você não vê, né, a menor possibilidade, sim, de ocupação. Né? Eu tive a oportunidade de ler o seu trabalho, é o caminho que você mostra, no sentido de ficar muito clara essa retenção, ela conceitualmente ainda a gente não pode estabelecer a financiarização, mas está muito próximo, até por conta de que aí a terra ela deixa de ter o sentido da retenção fundiária e passa a ter um outro sentido, né? E a pandemia nos mostrou um pouco isso. A pandemia ela conseguiu assim, deslocar valores do setor imobiliário em várias cidades do país. Aqui não, permaneceu exatamente o mesmo. E aí você também vai para o campo da moradia, dos movimentos sociais, que eu acho que é importante, e aí eu acho também que a gente tem que repensar alguns pontos, até porque a gente não tem sentido avanço, né, fortalecimento, né, dos grupos, para que ocupem os seus espaços, né? Na verdade, até esse ponto, né, dos vazios urbanos, foi até o ponto de partida para a minha pergunta, né, para a minha questão principal para a tese aqui em Palmas. Porque quando eu cheguei, eu já fazia o doutorado, mas era um outro tema, em outro lugar, e eu cheguei, disse, bom, vou trazer meu tema para cá, mas primeiro eu tenho que saber dessa cidade. Meu tema tinha a ver com participação popular, no âmbito das lutas por moradia, dos movimentos, né, de luta por moradia. E então, quando eu cheguei, a minha primeira pergunta foi: como assim uma cidade tão vazia
com tantas áreas ainda, né, por crescer, áreas centrais, como que onde estão os movimentos? Por que que eles não ocupam? Então, essa foi a minha primeira questão. E até o professor Basoli foi também minha primeira entrevista do doutorado, não sei se você lembra, em 2017 ou 2018, minha primeira entrevista do doutorado foi com o professor Basoli, não, foi 2016, eu entrevistei muitas pessoas, né? Só um parêntese aqui, a tese, ela parte de relatos, né? Da história oral de algumas famílias que foram pioneiras na cidade, de relatos de vários agentes. Então, eu conversei com mais de 40 pessoas, e esses relatos foram que me ajudaram a ir montando, né? Compondo essa compreensão. E o professor Basoli foi a primeira entrevista que eu fiz, e minha pergunta sempre era essa: cadê os movimentos? E uma visão inicial que eu tive é que, assim, não sei, os movimentos, eles estão aplacados, né? Eles estão pacificados, eles estão esmorecidos, né? Depois de um tempo de pesquisa, eu fui entender que, na verdade, existia uma luta por moradia no passado da cidade, mas que essa luta, ela estava invisibilizada. Então, esse passou a ser o foco principal da tese, foi buscar entender o que aconteceu com a luta por moradia na cidade, nessa cidade neoliberal produzida nesse contexto que a gente vem conversando aqui, e aí os movimentos. Então, o que eu consegui ao longo dessa tese, dessas entrevistas e dessas conversas que eu fiz, foi montar um histórico, porque eu pesquisei e não encontrei nenhum registro, aliás, poucos registros escritos, mas nada muito sistematizado a respeito da história da luta por moradia na cidade. Então, eu me coloquei me coloquei nesse lugar, né, de montar essa história, de conversar com as pessoas, de reunir essas informações para publicar na tese. Então, assim, o que eu descobri após diversas conversas com famílias pioneiras na cidade, com as pessoas que iniciaram os primeiros movimentos, é que sim, a cidade teve um movimento muito grande de ocupação nos primeiros anos, inicialmente ocupações espontâneas, e aí a gente vai fazer referência lá, e aqui eu conto a história do Golfo Pérsico, que foi a primeira ocupação que aconteceu na cidade ao longo ali do Rio Sussuapara, né, as margens do Rio Sussuapara, ali ainda na região norte, depois a Sapolândia, a Vila Independência posteriormente, algumas ocupações que aconteceram na 612, na 712, e diversas outras ocupações que foram acontecendo ao longo da história na cidade, algumas delas, inclusive, direcionadas, né, pelo governo Moisés Avelino, e que foram a base para a formação do primeiro movimento nacional, o primeiro movimento de luta por moradia institucionalizado na cidade, que foi o Movimento Nacional de Luta por Moradia. Então, a partir de já no início da década de 90, se iniciou esse trabalho de base de formação de um movimento de luta por moradia, e até o ano de 1995 foi que eu levanto aqui como uma primeira fase dos movimentos de luta por moradia, que foi aquele momento em que o MNLM teve mais ações de fomento a ocupações na cidade, de fomento a que as famílias resistissem nos lugares onde estavam ocupando, resistissem às sucessivas tentativas de despejo, resistissem à violência policial. Então, a gente teve uma primeira fase, até o ano de 1995, no qual muito foi ocupado nessa cidade e muito foi conquistado. Em 1995 é o ano em que o movimento ele se institucionaliza mesmo, né? Ele vira um movimento, e a partir daí a gente vai ter uma segunda fase de bastante ação do movimento, no sentido de incentivar as famílias a resistirem, se consolidarem, e de confronto também com o poder público. Essa é uma fase na qual a gente vai ver também uma ação muito forte do Estado, no sentido, eu gosto de usar um termo que o Bismarck, que é do liderança do MNLM, usa, que é o de fortalecimento do aparato repressor. Então, nesse período, ainda em algum dos governos do Siqueira Campos, ele promoveu um fortalecimento do poder de repressão da polícia para que essas ocupações fossem reprimidas mesmo, fossem extintas, né?
E aí eu faço uma pesquisa aqui também, no livro, né, que é a segunda parte, essa parte que conta a respeito dessa história, eu faço, nessa segunda fase, um levantamento também de recortes de jornal. Eu fiz uma pesquisa minuciosa no jornal para mostrar o quanto também a mídia ela veio fortalecer um processo de criminalização dos movimentos. Então, os termos, né, que se usa, como sem-teto, como pessoas marginalizadas, famílias que invadem áreas. Então, assim, esse histórico, né, de ocupações nessa fase, ele está bem detalhadinho aqui também no livro, com essa leitura de uma tentativa de criminalização mesmo dos movimentos como invasores, né? Aqueles que estão ocupando não, invadindo e acabando com a nossa cidade. Então, a primeira fase, como eu falei anteriormente, ela vai de 89, que é logo no início da fundação da cidade, até 1995, que é quando é fundado o movimento de luta por moradia. De 1995 a 2005 é essa segunda fase, que é marcada por essa criminalização e pela repressão aos movimentos. E de 2005 a 2013 é a terceira fase. Eu faço o recorte até 2013, porque foi quando a gente percebeu que foi uma fase que tinha... Essa tese ela foi defendida em 2019, né? Mas eu fiz esse recorte em 2013 porque foi um momento que tinha tido um marco de conquista também dos movimentos de luta por moradia, que é da LCNO 33, onde hoje está o Residencial Parque da Praia, né? E tem alguns outros lotes também que foram conquistados por movimentos. E ali foi um marco. Então, eu fiz essa quebra do recorte ali. Mas essa terceira fase, ela vai coincidir com o período que o governo Lula inicia esse governo Lula e que vai acontecer o que muitos autores falam, que é a institucionalização dos movimentos. Os movimentos, eles deixam de ser movimentos no sentido de ocupar, de resistir, de ir para o confronto, e eles passam para a mesa de negociações, eles passam para dentro do governo, eles passam a ter que se constituir enquanto entidades. Então, eles deixam... eu tenho uma parte, um capítulo que fala de movimentos a entidades. Eles deixam de ter essa característica de confronto e eles vão se constituir, né, institucionalmente enquanto entidades para captar recursos para poder legalmente fazer a sua produção habitacional, o que é muito bom. Mas, por outro lado, traz também consigo essa debilitação, né, uma fragilização do poder de confronto do movimento. Né? Então, assim, eu busco fazer uma leitura que é associada à história, né, uma história de primeiro momento de muitas ocupações e de uma movimentação muito grande, um segundo momento de repressão e criminalização, e um terceiro momento de institucionalização. Aproveitando que você está falando em momento, né? Em que momento você conduz o seu leitor ao entendimento da cidade neoliberal? Então, na verdade, a primeira parte do livro, ele faz essa leitura já de Palmas como uma cidade neoliberal, né, a partir de alguns argumentos, de algumas leituras de projetos em andamento ou projetos antigos na cidade, que fazem justamente que privilegiam justamente o mercado imobiliário em detrimento do público, né, das políticas públicas. Então, logo no início, a gente já faz essa leitura da cidade como neoliberal. E a segunda parte é justamente dedicada a buscar entender como que essa cidade se tornou neoliberal assim tão rapidamente. Eu até parto da ideia da cidade como um laboratório neoliberal. Né? Por que laboratório? Porque no laboratório tudo é controlado, tudo é feito ali, né, sem muita resistência. Porque tem muitas dinâmicas em cidades consolidadas, cidades mais antigas, né, com tradição histórica, os movimentos de luta por moradia, os movimentos sociais, eles geram algum tipo de resistência à instalação de algumas dinâmicas. Né? Não que eles consigam barrar de tudo, mas geram uma resistência. E em Palmas, essa resistência parecia que ela não existia. De fato, ela existiu há um tempo atrás, ela foi pacificada, ela foi fragilizada, ela foi institucionalizada, né, como aconteceu também no restante do Brasil, e então a cidade neoliberal ela teve um campo muito tranquilo e pacífico, né, para se instalar e para se
instaurar completamente na cidade, né? Então, essa leitura, ela vem desde o início, vai usando essa costura, né, da história da luta por moradia para mostrar que a resistência ela foi se fragilizando ao longo do tempo e hoje a gente tem uma cidade da livre iniciativa e sem justiça social. Há um caminho para romper esse padrão, né, já estabelecido. Eu vejo alguns caminhos, né, que, na verdade, é o seguinte: se nós pensarmos, né, a gente vem do Estatuto da Cidade e vem dos planos diretores, né? Então, os planos diretores, eles vêm com essa finalidade, estabelecer novos paradigmas para, né, que a cidade compreenda a dimensão social, né, e ela consiga, né, fazer essas mudanças de paradigmas internos. É uma pergunta provocativa, pensando que nós já tivemos um plano diretor e uma revisão dentro desse processo. E aí, quando você me traz uma nova condição, que eu estou acompanhando também, né, que é a mudança, a gente fala do plano de mobilidade, a gente fala da mudança das legislações, enfim, e aí a gente vê que esses processos acontecem efetivamente sem das recomendações, né, que seriam voltadas justamente para que a gente mudasse, né, esses parâmetros, né? Então, o que a gente vê? Plano diretor e revisão, eles terminaram mantendo efetivamente o que você traz aqui no seu trabalho, né? E aí, quando você traz expectativa de mudança de legislação, você acredita, né, que não haverá interferências, né? Então, a gente verifica até por conta do processo, né? Então, veja bem, o processo, pensando que isto vem das diretrizes da revisão do plano diretor e que, no mínimo, deveria obedecer os mesmos critérios. Mas estão acontecendo audiências públicas, sei lá, uma ou duas, sei lá quantas, e que não está levando o acesso das pessoas, de maneira geral, para que, né, nós tentássemos mudar esses paradigmas, né, que já são estabelecidos. Então, quando eu te pergunto, é mais uma provocação no sentido de será que a gente, né, esses vazios, eles permanecerão eternamente? Enfim, qual é o caminho para a gente discutir, né? A Hermínia Maricato, ela fala disso, né, que o nosso problema não é falta de leis, né? O problema está na falta de aplicação e de efetivação mesmo dessas leis. E a gente tem um Estatuto da Cidade que é premiado, que é uma lei fantástica, e assim, só me ocorre acreditar um dia que o Estatuto da Cidade ele possa ser efetivamente, os instrumentos do Estatuto da Cidade possam ser efetivados. Né? Se a gente conseguir retomar o IPTU progressivo, chegar ao ponto do europeu, né? de um parcelamento compulsório, chegar ao ponto da gente conseguir garantir até mais áreas de ZEIs centrais, porque o plano diretor, né, nem conta dessa revisão de 2018. Então, assim, os caminhos que a gente pode buscar é o da efetivação do que a gente já tem no papel. Só que esse é um caminho ainda complicado, né? Eu confesso que eu preciso fortalecer mais a minha crença de que a gente possa, num momento assim imediato, resolver isso. Do ponto de vista dos movimentos, eu vejo que, assim, o caminho ainda segue sendo da institucionalização, né? Eu ainda não consigo ver, por exemplo, os movimentos voltando para o confronto, voltando para o campo de batalha, não por agora, né? Principalmente até a gente, no dia do lançamento do livro, a gente teve uma mesa com a participação de representantes do MNLM, da OPM, né, que é a Organização por Moradia Popular de Moradia, da FACONTO, e eles, até na fala de um deles, ele dizia, as pessoas que a gente tenta mobilizar e fazer um trabalho de base, as pessoas têm medo. As pessoas não estão mais tão abertas e propícias a partir para o confronto. Então, assim, o caminho dos movimentos ainda é o da institucionalização, né? O caminho das leis é o da descrença, muitas vezes, né? Então, assim, acho que buscar os meios de participação, buscar realmente ir para
participar das audiências e buscar cada vez mais que a gente torne esse processo mais transparente e mais participativos, pode ser um meio para a gente conseguir, pelo menos, oferecer alguma resistência e tentar que elas venham a ser efetivadas, né? É interessante, cara. Eu escrevi um artigo agora há uns 2 meses, a inaplicabilidade do Estatuto da Cidade na Amazônia Legal. Eu não esperava que fosse ter a repercussão que teve. Inclusive, eu terminei já dando 2 aulas, uma na Federal de Goiás e outra na Federal do Pará, sobre esse artigo, porque lá eu tento mostrar justamente, né, a dificuldade, né, de se enquadrar os instrumentos, né, dentro de um contexto diferente do que ele foi pensado, né? Então, ele tem características muito fortes do sul e sudeste, tal. Então, eu estendo isso para Palmas também, porque o que a gente vê de maneira geral, primeiro, né, esses instrumentos eles serem trabalhados de maneira fragmentada. Então, eu participei tanto do plano como da revisão, discutindo a integração dos instrumentos minimamente. E, fora isso, pensar também, instrumentalizar, ter outros parâmetros, né? Então, a gente é um pouco do que você falou. Nós terminamos surgindo novas condições de se discutir. E quando você fala em leis, né? E por ser da área jurídica, a gente observa também que leis não têm resolvido absolutamente nada, inclusive né, são as chamadas leis que são engavetadas, e os planos diretores são engavetados. Então, veja bem, agora eu vou aproveitar, fugir até um pouco do assunto mais especificamente do seu livro. Nós estamos fazendo alguns trabalhos e estamos fazendo uma rediscussão, inclusive uma análise crítica. Eu tenho hoje algumas orientações trabalhando análise crítica do plano diretor, no sentido de que se entenda que, desde a sua instituição, a gente não tem praticamente aplicabilidade, né, na maioria dos municípios, e que eles foram, inclusive, elaborados e foram convertidos em legislação. Então, assim, e aí já surgem novos parâmetros, né? Mesmo porque, se pensar que nós envelhecemos também dentro desses conceitos, e aí o que a gente faz? Agora a gente resgata o conceito da cidade dentro dos mesmos parâmetros que ele já existia. Então, assim, a gente precisa também repensar, né, dentro dessa estrutura, no sentido de que, já há pessoas, né, já há grupos que defendem plano de bairros, por exemplo, no qual aí eu consigo integrar efetivamente e fazer com que aquela pessoa que está ali próxima entenda, ele consiga se sentir incluído na instituição. Porque o grande problema hoje dos planos diretores, efetivamente, são das pessoas não entender a sua inclusão no processo, mesmo porque a pouca participação que existe não é reconhecida, né, no plano, né? Então, as pessoas que vão lá, depois, quando vê o produto final, ele não consegue se enxergar ali em hipótese alguma. Então, será que a gente não teria necessidade de repensar isso? Talvez trabalhar dentro de uma fragmentação maior e possibilitar a inclusão e aí a percepção das pessoas que a contribuição dele está ali, né, naquele espaço que ele está discutindo, e depois, sim, eu ter alguma forma de fazer a interligação, e aí eu vou pensar na cidade como um todo, né? Eu gostaria de ouvir sua opinião um pouco sobre essa discussão. Eu acho que essa oportunidade de ter discussões setoriais, né, dividir, segmentar mais, é um caminho muito interessante. Agora, assim, o que a gente também vê que é uma discussão antiga e que está dentro disso aí também, que é criar oportunidades de qualificar a participação, né? Porque a gente pode até ter espaço para participar, mas se as pessoas não estão entendendo sobre o que elas vão participar, fica mais difícil. E esse é um caminho interessante, né? Você dividir, diminuir e iniciar até antes, né? Um trabalho que pode ser feito muito antes de uma revisão, ele pode ser iniciado de maneira mais... Eu só queria, até para contribuir com o argumento que você está colocando, 10 anos, atualmente, é uma eternidade.
Estou dizendo pelo seguinte, porque nós temos um processo de evolução quase que constante, né? Quase que diário. Então, veja bem, quando eu falo de um plano diretor para, né, ter um lapso temporal de 10 anos, então, 10 anos para uma cidade é uma eternidade. É muito, e como tudo vem girando num ritmo tão mais acelerado, né? Então, para a cidade não é diferente, muito pelo contrário. Então, a gente começar um trabalho, até reduzir esse prazo de revisão e começar um trabalho muito antes pode ser algo também muito interessante também. Em outros países, a gente já vê alguns processos participativos interessantes, no qual você pega regiões, trechos de cidade, e você faz consultas à população sobre que tipo de transformações você quer para esse lugar. E faz referendo, consultas populares, e aí as pessoas podem, quer dizer, de uma maneira aplicada, a coisa fica muito mais fácil, né? Muito mais palatável. Então, acho que é um caminho que pode ser interessante mesmo, né? Além desse da redução do tempo. Mas eu penso sobretudo nisso, é a qualificação da participação. Porque a gente vê também em alguns processos desses de discussão e audiências públicas, em que a oportunidade de ter direito à voz, né, de ter direito a um tempo de fala, muitas vezes também não é aproveitável, né? Não é muito bem aproveitável porque muitas vezes não se trata do que está se discutindo ali. Então, um trabalho que era um trabalho muito feito de base dos próprios movimentos, né? Que era esse de orientar e de formar o movimento mesmo, né? Ele deixou de existir um pouco, principalmente nesse movimento de institucionalização, né? Então, assim, eu vejo que esse trabalho de base, de formação da participação ainda é uma lacuna. Então, Ana, você mencionou algumas vezes para a gente e trouxe na sua tese que ela foi, em grande parte, construída por meio de narrativas dos pioneiros periféricos, aqueles ocultados na historiografia oficial. Isso me despertou curiosidade e eu penso que seria interessante que você explicasse sobre essas figuras e como essa construção se deu. Então, a historiografia oficial de Palmas, ela fala muito dos pioneiros, né? Os pioneiros da cidade, aqueles que vieram, que iniciaram a cidade, enfim, tem toda uma narrativa, né, por trás disso. E aí, como a minha intenção também, ao iniciar a pesquisa, e como eu falei antes, descobrir algumas coisas, né, do ponto de vista do crescimento da cidade, das ocupações, que não estavam escritas em lugar nenhum, eu percebi que havia toda uma história invisibilizada. Então, nesse afã, nessa vontade de trazer à tona e de tornar visível outras narrativas para além da historiografia oficial, é que veio essa ideia de trabalhar com a história oral e com a conversa, com a narrativa de pessoas que normalmente não são, quando se fala em pioneiros, você não trata normalmente dos pioneiros da periferia, por exemplo. Então, a ideia foi contar um pouco a história dessa periferia da cidade, e não só da periferia mesmo, né? Daí eu estou falando de Palmas Sul, né? Das primeiras pessoas que ocuparam o Jardim Aurini 1, que foi o primeiro loteamento popular aberto, as primeiras pessoas que estavam ali em Taquaralto já quando se iniciou, né? Que é o antigo entroncamento, quando se iniciou esse movimento de Palmas, ou mesmo as pessoas que eram os pioneiros que ajudaram a abrir as ruas da Vila União e da Vila Independência e de toda a região norte, né? Então, nessas conversas com essas pessoas, que são esses pioneiros, não só da periferia, mas periféricos no sentido de que não estão à frente do que a história conta como pioneiros da cidade, né? Não tem essa visibilidade. Então, a partir da história desses pioneiros, eu fui montando esse mosaico, né, que conta como que foi esse início da periferia da cidade, da periferia sul, né, da cidade, ou seja, os loteamentos populares, que são aqueles que eram legalmente constituídos, onde a família de baixa renda poderia ocupar tranquilamente e com anuência e com a doação do Estado, mas também desses outros pioneiros periféricos, mas que estão na região noroeste da cidade, nas Arnos, né? E aí, a partir da ocupação da Vila União e outras ocupações que se seguiram na cidade, também o que eu pude constatar a partir dessas narrativas é que toda a região das Arnos, ela foi conquistada por movimentos de moradia. Então, a gente ouve falar da história da Vila União, e é o que é a história mais conhecida, né, mas todas as outras quadras, a 403, a 400
403, 405, a 500, os 600, toda aquela área é o que na tese eu chamo de quadrante insurgente, né? Que são aqueles em que foram reservados, inicialmente, né, no projeto da cidade, tinha sido reservado como setor de mansões, e após a ocupação da Vila União e diversas outras ocupações nas quais foram negociadas a transferência das famílias para quadras ali próximas, elas, aos poucos, elas foram sendo ocupadas. E a gente até faz uma brincadeira aqui na capa do livro, né, com um mapa da cidade de Palmas e um círculo verde em todas as áreas que foram conquistadas. Toda essa região das Arnos, ela foi conquistada por movimentos. E um X nas áreas onde havia algum tipo de ocupação e que foi removido, né? Então, a partir desse gráfico que a gente traz aqui, é justamente tentando mostrar o quanto algumas áreas da cidade elas foram conquistadas pelos pioneiros periféricos. E, assim, a ideia também de trabalhar com as narrativas, eu busquei, né, conversar com as pessoas, ouvir as suas histórias e buscava, ao mesmo tempo, algum tipo de confirmação, algum tipo de registro na imprensa oficial ou em outros tipos de documentos para trazer uma maior segurança, né, do que vinha sendo dito. Mas a narrativa, ela é, sobretudo, das pessoas que estiveram aqui nos primeiros anos da cidade. E o objetivo foi de dar essa visibilidade. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Gostaríamos de nos despedir, mas eu não poderia deixar de pedir que a nossa convidada de hoje deixe uma indicação cultural para os nossos ouvintes. Isso é um pedido suspeito, né? E também nos diga, para você, Ana Carla, o que são as cidades de fato? A minha indicação cultural vai para o livro Palmas, Cidade Neoliberal, um livro recém-lançado, essencial para quem quiser entender mais entender mais das dinâmicas na formação da cidade de Palmas e uma história contada por um outro viés. Então, essa é a minha dica. E cidades, de fato, para mim, são cidades inclusivas. Eu, como arquiteta urbanista, não posso fugir da defesa das cidades mais inclusivas, as cidades mais participativas, as cidades nas quais a gente caminha pela rua, a gente possa caminhar, a gente possa desfrutar, que a gente tenha urbanidade, que a gente tenha o prazer de estar na cidade. Isso, para mim, é cidade de fato. Nossa, professor, mas que programa rico, não foi? Foi uma aula, né? Então vai ficar o registro aí. É o segundo momento que nós tivemos a oportunidade da Ana Carla estar com a gente. As duas, obviamente, ficarão aí né, como aula, né, para que todos tenham a oportunidade, né, de depois, né, ter um conhecimento mais aprimorado sobre Palmas. E só para concluir, quero dizer que para mim é uma honra o professor Basoli estar aqui pela segunda vez no seu programa. Parabenizar pelo sucesso do programa, pelo alcance que vocês vêm tendo, e dizer que eu não tenho dúvidas de que, com à frente desse projeto, desse trabalho, realmente ele vem ser ainda um sucesso por muito tempo. Parabéns. Obrigado, gente. Agradecemos imensamente a convidada e mandamos um abraço aos nossos ouvintes. Até a próxima segunda. O Cidades de Fato de hoje contou com Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Natália Patrício, Aline Silva e Karine Correia no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no apoio técnico e edição e professor Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente nossos convidados e a equipe, mas especialmente você, nosso ouvinte. Na semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!